E o grande clássico do futebol brasileiro, com a grande rivalidade histórica entre Santos e Remo, terminou em confusão e em xingamento. Dá o like, comenta, inscreva-se no canal. Sejam muito bem-vindos ao Tempo Extra. Devido à grande rivalidade entre Santos e Remo, uma rivalidade que todo mundo sabe que é histórica, em combates aí, históricos e equilibrados, na Copa do Brasil não poderia ser diferente. Eles jogaram agora as duas partidas e no segundo jogo houve muita confusão no final, com o Santos vencendo por 1-0 e se classificando, com um gol do Rony, num passe do Neymar. E o Neymar, mais uma vez, decidindo, né? Precisa de uma bola para decidir. E o Remo realmente é um time muito difícil de ser batido. E precisa da genialidade do Neymar para que se decida o jogo. E ele já tinha sofrido provocações, isso em todo lugar é normal, mas com ele é diferente, né? Ele é diferenciado, então as provocações se tornam algo de outro mundo. E depois do jogo teve as provocações maiores entre os torcedores do Remo e ele gritando ali, né? Porque realmente foi um jogo muito difícil, é um clássico, né? Nacional, então realmente as emoções ficam muito afloradas. Ele dançou, ele fez o seu show e realmente é diferenciado, né, nisso. Muita rivalidade, realmente dá para entender essas ações e essa explosão do jogador. Agora, falando sério, é patético. Um jogador com o nome do Neymar, que muitas crianças, muitos jovens se inspiram nele, infelizmente, e chegar a um ponto da carreira dele em que ele tenha que passar por isso. Provocações, elas são feitas com qualquer jogador. Isso é normal, desde que dentro de uma coisa sadia, não passe de algo que seja normal. No futebol existe isso desde sempre. E ele chega num momento da carreira dele, com 34 anos, que poderia ter maturidade, poderia lidar melhor com essas situações, e ele é muito mais visto e muito mais falado pelas coisas que ele faz fora de campo do que dentro. O Santos não tem um bom time, tem nele um jogador diferenciado e ele sobra muito, é claro que ele sobra muito porque o time do Santos é muito ruim. Em jogos contra times pequenos como o Remo, então ele vai sobrar mesmo. Apesar de também não ter feito essa partida toda que a gente podia esperar dele. O Santos passou muita dificuldade para poder vencer a partida. Já não tinha feito um bom primeiro jogo. Esse segundo jogo, então, com um jogador a mais, boa parte do jogo não se apresentou bem. Ele poderia ter um pouco mais de cabeça. Eu entendo que haja a provocação e que às vezes você se exalta, mas pô, foi patético. É uma vergonha alheia incrível. Ele poderia se preservar, ou poderia ter alguém que falasse com ele, mas não tem, nunca teve. O Neymar nunca teve alguém que tentasse colocar a cabeça dele no lugar e que tentasse chamar ele para a realidade. Quem deveria talvez fazer isso, que é o pai dele, que gera todas as empresas dele e a carreira dele, não faz, porque o negócio do pai dele é só o dinheiro. Infelizmente, também não tem ninguém nos próprios clubes onde ele jogou. O único lugar que ele teve realmente com a cabeça no lugar e que não deixavam ele fazer qualquer tipo de gracinha ou se exaltar muito em algumas coisas foi no Barcelona. Lá realmente ele teve um brilho enorme porque os próprios jogadores não deixavam que o extracampo contaminasse o jogador. Dali para frente foi só ladeira abaixo. Muito mimo, ninguém que tenha coragem de falar não para ele, e até hoje é assim. E aí chega aos 34 anos, o jogador poderia estar tranquilo, né, já consagrado, ele chega no momento em que faz esse tipo de coisa e deixa um mau exemplo para quem o
o admira. E realmente deixa um mau exemplo, sim. Não adianta ninguém falar que não deixa, porque deixa. As crianças e os jovens se espelham nele. E, infelizmente, se espelharem nele, não vão ter um futuro muito bom. Independentemente dele hoje estar milionário, eu não estou falando sobre cifras, sobre dinheiro, eu estou falando sobre pessoa, sobre caráter, sobre a forma como se age, tanto dentro de campo quanto fora, principalmente fora de campo, que infelizmente não há um futuro que você possa dizer que ele vai melhorar ou que ele vai mudar, porque está com 34 anos, foi a carreira inteira dele, todo mundo dizendo sim para ele e sempre o mimando, a torcida, a imprensa, e talvez não, e principalmente o staff dele, se é que ele tem staff, porque parece que ele age da forma que ele age por ele mesmo, porque ele é que manda, ele é o Neymar. Ótimo jogador, da sua geração é o melhor disparado, não tem ninguém que chegou perto dele, mas poderia ter sido muito maior do que realmente foi. E infelizmente chega nesse momento com 34 anos, que já deveria ser experiente e deveria ter um filtro maior, uma maturidade maior. Infelizmente ele não consegue e sinceramente acho que não vai conseguir nunca. E também não quer também, porque tudo é permitido para ele, já que ele é um jogador milionário, já que ele tem dinheiro, e hoje o dinheiro realmente fala mais alto, dá o poder das pessoas fazerem o que quiserem, e ele realmente faz o que quer, e fala o que quer, e age da forma que quer, e ninguém repreende ele de forma alguma que seja. Um grande abraço, e nos vemos na próxima resenha.